noite, pessoal. Boa noite você que está nos acompanhando aí no YouTube para mais um culto de domingo à noite, certo? Vamos orar para começar, pessoal? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter trazido cada um aqui mais uma vez, mais um domingo para te cultuar, Pai. Que esse culto seja agradável ao Senhor. Oh Deus, que ele venha do Senhor para o Senhor. Oh Deus, nos encha do Espírito Santo para te louvar, para te adorar. Oh Deus, e para aprender da tua palavra da maneira correta, Senhor. Nos livra, Deus, das distrações, dos maus pensamentos. Oh Deus, que a gente possa nos concentrar, Pai, no ministério da tua palavra e do teu louvor aqui hoje, Senhor. Nos transforma, nos conserta, nos corrige, Pai, nos molda a tua maneira. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, fiquem à vontade, quem quer ficar de pé, quem quer ficar sentado para louvarmos, amém? Queria começar, com essa música tão famosa que eu gosto tanto, que a base dela é o Salmo 48, vamos lá? Opa! O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande. Vamos cantar, pessoal. É o Senhor em quem nós temos a vitória, amém? E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Pessoal, para já ir preparando o nosso coração para a palavra que a gente vai receber hoje, vamos contar uma música que tem tudo a ver com essa passagem aqui que vai ser lida, ó. 1 Coríntios 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo são perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Vamos cantar nessa fé de que Cristo de fato ressuscitou, está vivo e não só isso, ele está operante aqui entre nós. Amém? Essa é a nossa fé e se a gente não acreditar nisso, na ressurreição de Cristo, está tudo errado, está tudo bagunçado. Vamos declarar então, vamos comemorar essa vida de Jesus? Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está de novo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, hein? Sem medo então
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma última vez, hein? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De novo, hein? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos no começo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
Consagramos todo o nosso ser a ti. Só a igreja, hein? Coroa. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. 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 Boa noite, igreja. Como que vocês estão? Joia? Todo mundo animadão? Amém. Começando de semana, né? Domingão. Vamos começar pelos recados. A gente vai começar pelos cultos. A gente tem 3 cultos na semana. Culto de quinta-feira, que é o estudo de leitura, de estudo bíblico. A gente tem às quinta-feiras, às 19h30. Temos culto de manhã, às 9h30 também. E temos culto de domingo, que é esse que a gente está participando agora, que é às 6h30. E agora a gente vai pelos ramos de convivências, que a gente tem vários. Tem de jovens, tem de adolescentes, tem para solteiros e casais, tem para casais e famílias, tem vários ramos. Se vocês tiverem alguma dúvida... Isso, tem um novo grupo, que é o grupo para mulheres, que também, se vocês quiserem ter informação sobre esses ramos de convivências, pode procurar uma liderança, os diáconos, pode procurar a gente, que a gente ajuda vocês. Agora a gente vai passar para um bastante importante também, que é o Bazar. Bazar Amigas, é a 12ª edição, a 22ª edição, foi mal, desculpa. Vai ser no dia 17/11, vai cair sexta-feira, acho que é isso, né? Sexta-feira, vai ser das 9 às 18 horas, no Cajubá Country Club. Quem não é sócio, aí ó, o tio Bruno deu o recado. Quem não é sócio, nesse dia a entrada é liberada. E agora a gente tem um acampa dentro. Quem vai no acampa dentro aí grita um Eita, que esse povo tá animado, hein? O acampamento é do dia 24 pro 25. A gente vai entrar, a entrada é às 19 e a saída é às 10 horas. Aqui só tem um recado, vai ter, calma aí. Só tem várias informações. Tem o valor, que é um valor bem significativo, né? Só para vocês lembrarem de fazer a inscrição. E tem também que aqui a gente vai ter que vir nesse acampar dentro com um personagem bíblico. Então você usa a sua criatividade e fala, mano, quero vir de o personagem que eu mais gosto na Bíblia. Vai com o personagem que você mais gosta na Bíblia. Esse é o requisito de lá. Lembrando que a gente vai dormir na igreja, então precisa trazer colchão, travesseiro, roupa de cama, a Bíblia. E é isso. Agora vamos passar pro próximo. Que no caso é o dízimo. Calma aí. A gente tem bastante visitante, bastante rostos novos aqui. Quem é visitante? Levanta a mão. Que bom ter a casa cheia, nosso coração se alegra. Todo mundo da igreja, vamos falar bem-vindos. Pode cumprimentar, pode ir lá abraçar. Vamos falar bem-vindo para o pessoal. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vinda. Sejam bem-vindos, viu, gente? Agora a gente vai passar para os dízimos, as ofertas. O Alegra Kids. Verdade, cadê a Meline? Marissa, isso aí. Confundi o nome das duas, meu Deus do céu. Quanto tempo que a gente conviveu junto e eu errando o nome.
Oi, gente. Tudo bem? Eu queria chamar as crianças aqui, aquelas até uns 10 anos. Pode vir o irmão para acompanhar. A gente está na sequência de 4 domingos. Hoje é o terceiro. No primeiro a gente aprendeu o versículo, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, de Salmos 119, 11. Eu vou perguntar do domingo passado. Alguém sabe do domingo passado? Tia, só que na minha estava em versão diferente. Pode falar diferente. Então, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e é extremamente perverso. A pergunta é, quem sabe de fato quanto é mal? Então, muito bom. Eu sei que a casa ajuda os meninos a decorar e eu agradeço muito pelo que vocês têm feito na vida deles. E hoje é o nosso terceiro. No segundo a gente viu que o nosso coração é mau, né? E a gente está fazendo uma atividade lá. Então, nessa atividade, a gente pintou o nosso coração de escuro, para lembrar as trevas que tem no nosso coração. O dele ficou claro, eu acho que ele está... É muito bonzinho esse menino, né? Não, teve uns que ficaram bem escuros, mas hoje a gente vai ver que Deus faz o nosso coração novo. Então é por isso que nós somos capazes de fazer coisas boas com intenções boas. E o que acontece é que quando Deus nos salva por meio do sangue de Jesus, Deus tira o nosso coração endurecido e nos dá um coração mais maleável. Então o versículo, que é o meu versículo favorito, é: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Aí a partir de agora vocês vão decorar lá na salinha, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Está em Ezequiel 36, 26. É a segunda parte. Eu não vou pedir para os meninos decorarem tudo, porque eu acho que domingo passado foi muito grande. Mas aí, então, foi grande, né? Aí, a ajuda aí é a segunda parte de Ezequiel 36, 26. Então, eu vou pedir para que a igreja orasse por esse tempo que elas vão ter, para que elas aprendessem que é Deus que nos dá um coração maleável, um coração bom. Então, vamos. Ó Deus, obrigada porque o Senhor trouxe esses seus filhos pequeninos para estarem na sua casa. Me ajude a ensinar o que está na tua palavra e que eles guardem no coração essas palavras, ó Deus. Saibam que sem ti o coração deles é mau, que eles precisam de ti. Eu peço que o Senhor faça morada no coração desses pequeninos. Em nome de Jesus, amém. Que bom, né? Vamos para a palavra do dízimo agora. Hoje eu estou um pouco mais papeleiro, né? Hoje eu estou com vários papéis. Opa. Vários papéis. Gente, hoje, da última vez eu fui pegar o papelzinho para dizimar, né, o envelope, e acabei colocando o dinheiro dentro, e depois quando eu fui embora, eu percebi que eu nem tinha lido, sabe, o que estava escrito aqui. Falei, não, mas era muito importante eu ter lido. Então, no domingo passado eu peguei ele, li, e hoje é o que eu vou falar. A gente vai fazer o estudo do dízimo em cima dele rapidão. Aqui no envelope está falando assim: essa comunidade mantém os seus projetos através da participação de todos, dos nossos dízimos e das nossas ofertas, com as das colaborações e tudo mais. E quais são esses projetos? São os projetos sociais, projetos missionários, a manutenção das pessoas, as instalações e muito mais. E aqui, a última mensagem está falando: fique à vontade para ser parte disso tudo. E eles colocaram um versículo aqui em cima. A gente vai falar sobre esse versículo que me tocou bastante. Eu até conversei com meu pai, foi uma pergunta que eu fiz para o meu pai, que me tocou bastante esse final de semana. Que eu perguntei uma coisa para ele e é algo de pai e filho, sabe? E foi algo que mexeu realmente com o meu coração. Aí eu peço que vocês abram lá em 1 Crônicas 29 e 14.
Quem abriu aí, fala um amém. 1 Crônicas 29:14. Aqui, só para dar um contexto, aqui era o rei Davi, que ele estava construindo o templo, e ele precisava de recursos, das ajudas do pessoal, né? E ali, depois de ele ter recolhido todos aqueles recursos para a construção do templo, ele tem um espírito, ele estava cheio de Espírito Santo, com um espírito de gratidão. E ali ele faz uma oração, e uma parte que eles colocaram aqui no panfleto, foi só uma parte do 14, mas vamos ler o 14 inteiro. Amém? Todo mundo está comigo? Então vamos lá. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Então eu parei para pensar e fiz uma pergunta. Calma aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês primeiro. Quem aí já pediu um dinheiro pro pai para dar um presente pro pai? Quem já fez isso? Eu sou filho de pais separados. Eu já pedi muito dinheiro pro meu pai para dar presente para ele mesmo. E eu perguntei hoje pro meu pai, pai, como que você se sente de eu pedir dinheiro para você para dar um presente? E meu pai falou que não importava de onde vinha a renda, onde eu estava tirando o dinheiro, mas que vinha da intenção do meu coração, de gratidão pelo pai bom que eu tenho, sabe? De valorização ao meu pai, entende? E é esse sentimento que quando a gente dá o dízimo, a gente tá falando. Muitas pessoas às vezes acham que, mas para que eu vou dar o dízimo sendo que ele já é dono de tudo? É por isso mesmo, é pelo seu coração, sabe? É por você ser grato, você valorizar a intimidade, valorizar a presença. Então a gente pode ter esse momento agora de dar com prazer, dar com felicidade o nosso dízimo. Vou dar um tempinho para vocês. Tem enquanto o Pix, tem os envelopes, agora colocaram a maquininha aqui. Se vocês quiserem, dá um minutinho para vocês. Amém. Vamos chamar a Bruninha. Top demais. Então coloca aí, por favor. Obrigadão. Vamos orar pela Bruninha. É tia Bruninha também, com certeza. Todo mundo é tia. Tá na liderança, mais velho que eu é tio. Vamos abaixar nossos olhos, aponte sua mão aí para ela. Pai, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que o Senhor possa, Paizinho, estar colocando o Espírito Santo, Paizinho, sobre ela, Paizinho, que ela possa estar falando a Tua palavra, Paizinho, que a gente possa estar atentos, Paizinho, a escutar, Paizinho, o que o Senhor tem para nós, Paizinho, que nós possamos, Paizinho, estar com o coração, Paizinho, maleável, Paizinho, com o coração, Paizinho, de portas abertas, Paizinho, para a mensagem que a Sua filha vai trazer para nós, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, nós te agradecemos, Paizinho, por mais um tempo, Paizinho, que nós podemos, Paizinho, estar aprendendo da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite, igreja. É com muita alegria mesmo, com muita honra que eu venho aqui, através desse convite, né, do Gabriel, ministrar. E antes de eu falar qualquer coisa, eu queria ter um tempo de oração. Amém. Senhor Deus, nós colocamos agora diante de Ti, Deus, com o Espírito, Pai, pronto para Te ouvir e Te obedecer, Senhor. Ministra os nossos corações, Pai. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso culto, Pai. Que os nossos olhos e o nosso coração possam estar devotos ao Senhor. Nós agradecemos pela Tua presença que aqui está. E pedimos, Pai, se faz livre entre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra surgiu no meu coração quando eu recebi o convite, diferente das outras vezes, eu quis negar.
Então, assim, eu falei, eu acho que agora eu vou negar, agora acho que não é o tempo de eu ministrar. E aí eu procurei a minha liderança, e aí eu falo isso porque eu tenho que ser vulnerável com vocês e entender que o corpo de Cristo é aquilo que nos une e faz com que a gente prossiga para Cristo. Quando eu procurei a minha liderança, a Iris ali atrás, ela me mostrou que, às vezes, não é só aquilo que nós estamos sentindo que nos limita, mas estamos diante de uma caminhada maior. Estamos diante de um propósito maior. E aí eu fui orar, fui buscar no Senhor, e o Senhor me ministrou no meu coração sobre voltar para aquilo que é a base do Evangelho. A base do Evangelho é Cristo vivo. E essa mensagem, se você anota, tem como tema Cristo vivo. Cristo vive. E eu queria falar para vocês sobre Jesus vivo e ressurreto. E eu vou iniciar lá em João 1. A gente vai ler a passagem de João 1. Eu gosto de ser um pouco pedagógica nas coisas, mas nós vamos falar sobre Jesus e nós vamos falar um pouco sobre Hebreus 12. Mas antes eu quero contextualizar a pessoa de Jesus e a gente vai contextualizar lá em João 1. Do versículo 1 ao versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando ele fala no primeiro versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, aqui ele quer falar sobre Cristo. Cristo estava antes de todas as coisas. Cristo, ele é antes de todas as coisas. Sabe, Deus não teve na terra no dia que Maria, Deus não foi criado no dia que Maria teve ele. Não, Deus estava antes de todas as coisas. Jesus estava antes de todas as coisas. E Jesus nasceu em um dia, veio para a terra em um dia específico, mas não foi naquele dia que ele foi criado. Jesus não foi criado. Jesus é Deus e ele estava antes de todas as coisas. E aí, quando ele fala assim, no princípio era o Verbo. Verbo, só João faz a menção a essa palavra de verbo, e que quando a gente traduz no grego, os gregos usavam o verbo como razão, mas os judeus mencionavam esse verbo a Deus, a Cristo. E aqui no livro de João, ele está apelando também para esses gregos que não conhecem. Então, quando eles fossem ler o livro de João, eles iriam entender que Cristo é a razão e antecede todas as coisas. Ele é a razão agora de tudo, de toda a existência. E aí a gente segue lá no 2. No 3, 2:3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. É importante mencionar isso e eu ressaltar sobre isso, porque ele estava na criação. Muitas vezes a gente cai na ignorância mesmo, de achar que Deus não entende o que você está passando, porque você vive a sua vida melhor que ninguém. Você entende seus problemas melhor que ninguém. Mas ele, o próprio Cristo, estava antes de tudo que nós conhecemos existir. E todas as coisas foram feitas por meio dele. E quando a gente vai para o 4, a gente lê assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida é um termo que vai ser achado 36 vezes só no livro de João. E é muito legal, porque no Novo Testamento todo, vida é mencionado só 17 vezes. Então, o livro de João fala bastante sobre isso, eu recomendo vocês lerem. Mas aqui ele está falando assim, a vida estava com quem? Com Cristo, antes de todas as coisas. E a vida que nós temos hoje, a verdadeira vida, só é encontrada em Cristo. Porque ele é a vida, e a vida estava com ele, antes de tudo. E aí a gente vai lá para o 5, que fala: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele vai falar sobre a luz ser essa que vence o maligno, e a vida também vir de Deus. Então nós estamos construindo o entendimento que ele estava antes de todas as coisas, e ele é aquele capaz de vencer todas as coisas, e ele é aquele capaz de gerar vida. E aí, falando da pessoa de Cristo, Jesus foi aquele que nasceu na terra,
Ele foi criança, ele foi adolescente, ele lavou a louça para a mãe, ele ajudou o pai. É muito legal pensar nisso. Ele estudou. Jesus ele teve na Terra e ele não nasceu em um privilégio social que permitiu com que a gente olhasse para ele e falasse, mas isso aqui ele não sabe. Ele não sabe como que é pagar boleto todo dia 5. Então, tipo assim, Jesus ele passou na Terra, ele teve que trabalhar, ele teve que ajudar seus pais. Ele não foi tipo assim, ele nasceu lá no reinado, tinha tudo para ele. Não, ele viveu o que nós vivemos, ele passou pelo aquilo que nós estamos passando. E ele nasceu num lugar simples. Lucas 2:7 fala, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa hospedaria, eu estou só lendo esse versículo para remeter onde foi o nascimento de Cristo, que ele era uma pessoa simples, humilde. E nós temos que olhar para Cristo como aquele que viveu aquilo que nós também estamos vivendo, enquanto dificuldades na Terra. A Bíblia é bem clara, lá em Hebreus 4:15, em falar que em tudo Jesus foi tentado. Em tudo Jesus foi tentado. Hebreus 14:15 fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus é claro em falar, em tudo ele foi tentado, e eu quero falar de algumas tentações, de maneira bem rápida e simples, que Cristo passou. Uma delas foi no deserto, é uma tentação bem famosa que a gente conhece, né? Onde ele é tentado a transformar a pedra em pão, porque ele estava com fome. Ele é tentado a tentar ao próprio Deus, a se jogar ali, e mandar os anjos cuidarem dele. E ele é tentado também a antecipar o propósito. Quando o diabo leva ele ali aos altos e fala, olha, se dobra diante de mim, que eu vou te dar tudo isso, você vai ser príncipe sobre todas essas coisas. E é muito engraçado, porque ele estava antes de todas as coisas. E ele sabia o plano perfeito, ele sabia que ele já governaria sobre todas as coisas. Mas a tentação aqui que o diabo coloca é, antecipa isso. Antecipa esse sofrimento. Sabe? Se dobra aqui diante de mim e tem tudo isso aí. Porque Jesus está iniciando a sua caminhada com Deus. E aí, antes, quando ele se batiza, é conduzido ao deserto, ele está iniciando a sua caminhada aqui na Terra, no caso, né? E aí ele é tentado nisso, em antecipar o propósito. Muitas das vezes nós temos essa falta de paciência, essa falta de confiança e conhecimento naquilo que fez todas as coisas e queremos adiantar aquilo que Deus prometeu, por uma falta de fé, por uma falta de entendimento no plano do Senhor. E aí nós prosseguimos para outra tentação que o Senhor Jesus passou. Essa tentação que eu falei está em Mateus 4, se vocês quiserem verificar. E outra tentação foi discernir o tempo, em Marcos 1, 35, 37. Jesus está orando no monte, aí os discípulos chegam lá, a galera toda lá está te esperando para você continuar curando, fazer as coisas. E Jesus falou, não é hora para isso. Eu tenho que fazer tal coisa e tal coisa. Jesus discernia o tempo. Sabe, ele sabia aonde ele deveria ir. E ele poderia muito, muito bem ser tentado em falar, vou parar um pouquinho, né? Vou satisfazer um pouco as minhas vontades. Mas ele estava submetido a um propósito eterno. Ele não cedeu às tentações, até mesmo da questão do tempo que eu falei aqui. Até a mesma questão de deixar as suas próprias vontades. Cristo foi santo em todas as coisas. Em terceiro e último, ele foi tentado na fadiga do corpo, no seu próprio corpo. Jesus suou sangue. Em Lucas 22, 44, ele suou sangue. A medicina explica o quanto isso é o extremo do corpo. Ele levou o seu corpo ao extremo por amor a nós. Porque ele estava submetido num propósito, naquilo que era eterno. E aí, com as tentações, ele nos ensina a ser humilde, a entender a necessidade e o poder. Cara, Jesus, ele estava com fome quando ele foi tentado, lá no deserto. Ele tinha o poder de transformar aquela pedra em pão. Mas não era a hora, não era o momento, não era aquilo que estava planejado desde a eternidade. E muitas das vezes nós, enquanto humanos,
temos força para fazer tais coisas. Nós temos a necessidade de ter aquelas coisas. Mas é hora, é devido, é do querer do Senhor. Porque se tudo que eu posso e tudo que eu preciso eu faço, há algo errado para quem eu estou vivendo. Para quem tem sido as minhas forças, as minhas vontades. O Paulo Júnior costuma até falar uma coisa muito engraçada, né? Quando as pessoas, ele cita sempre esse exemplo, né? Que uma pessoa mudou para São Paulo e falou assim, é de Deus, é do Senhor, porque lá eu vou ganhar o dobro. Ele falou assim, então é só aumentar seu salário, dobre seu salário, é fácil te enganar, manda para você para qualquer lugar. É mais ou menos nesse sentido, sabe? Só aquilo que é bom, é legal. Então, tipo assim, se o emprego ali que estão me oferecendo, eu vou ganhar o dobro, significa que é de Deus? É isso que está o meu olhar, o meu foco? Eu necessito e poder não tem a ver com, tipo, eu preciso, eu posso, é o que os coaches falam, né? Você precisa, você pode, você deve. Você deve mesmo? Você está submetido a um plano eterno, às suas vontades, o seu querer e o seu necessitar? E aí a gente aprende com Deus que o próprio Deus, que tinha os maiores poderes, ele colocou a necessidade e o propósito debaixo de um plano eterno, que ele mesmo fez. Então, a nossa vontade tem que estar alinhada com esse propósito. Outra coisa que Cristo nos ensina, que é a obediência, ela não é construída em um dia só. Cristo não obedeceu só na cruz, Cristo obedeceu todos os dias. Moisés, para entregar seu filho, a obediência de Moisés não foi construída só quando ele entregou Abraão, quando entregou seu filho, não foi só naquele dia, foi diariamente, foi sacrifícios diários. Sabe, não pense que você vem no culto, aí depois de 15 dias você lê a Bíblia, mas assim, se eu for preso, eu não nego Jesus, jamais. Não pense que isso vai acontecer. Porque Pedro caiu na mesma tentação de falar para Jesus que seguiria ele, mas na primeira oportunidade negou Jesus. A obediência ela é construída diariamente, no conhecer do Senhor, na devoção do Senhor. E a gente viu aqui que algumas situações, algumas ações nos impulsionam para Cristo. Mas vamos construindo esse entendimento. Sabemos que com a tentação foi mostrado humildade, conhecimento, obediência, mas com essas tentações foi mostrado também intimidade. Jesus conhecia Deus, com certeza, e ele tinha intimidade ali de entender para onde ele deveria ir. E nós só vamos saber a necessidade, o poder, entender as nossas ações quando nós tivermos intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. É isso que nos faz conhecer a Deus. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a gente estava falando sobre conferências, eventos. Eu mesmo amo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou. Mas a gente tem que entender que esses eventos, que essas conferências, não é aquilo que vai gerar em nós o conhecer íntimo do Senhor. Sabe, esses lugares, eles são marcos da nossa vida, eles são lugares que vão até te trazer um entendimento maior, mas o conhecimento de Deus é no dia a dia. O conhecer de Deus é no dia a dia. Aquilo que nós vivemos no externo, enquanto igreja, é aquilo que foi gerado no secreto todos os dias. Irmãos, se não foi gerado Cristo no secreto, ir ao culto é chato. Eu estou contando o tempo para quando aquela menina vai parar de falar, porque nada foi gerado no secreto, porque nada foi gerado de Deus no coração. Sabe? E aí eu venho para o culto, eu não entendo o evento. Por que esse povo vai fazer evento? Porque eu não conheço o Senhor. Quando eu conheço o Senhor, quando eu tenho revelação, aquilo que é externo é algo natural. Porque eu estou com os olhos fixos em Cristo. Eu estou com o meu olhar fixo no Senhor. E Cristo suportou, porque os olhos dele estavam fixos em Deus, no propósito. Então, não é simplesmente imitar a conduta de Deus. Eu falei aqui de várias condutas que Jesus teve. Não é simplesmente imitar essas condutas. Porque é algo gerado no íntimo. Então, nós devemos
imitar a conduta de Jesus também, no sentido de aonde estava o olhar dele, aonde estava o coração de Jesus. E aí que nós vamos entender que ele vai sendo gerado em nós. Porque na caminhada, a gente vai entender isso mais em Hebreus, estou falando algumas coisas aqui, mas vamos construir melhor em Hebreus, quando a gente for ler, que Cristo suportou todas as coisas por conta do olhar dele, por conta do coração devoto. E se a gente não compreende o porquê da igreja estar reunida aqui, o porquê pessoas morrem por Cristo aqui, e eu sempre falo isso, é porque Cristo precisa ser gerado em mim. É porque eu preciso conhecer Ele no secreto. Eu preciso ter intimidade e revelação de quem Ele é. Quando temos os olhos fitos em Jesus, tudo muda. Sabe, quando Deus ministrou ao meu coração, Ele me fez lembrar que Cristo vive. Porque muitas das vezes nós estamos debrulhados nas passagens, tentando entender, tentando ter nova revelação. Isso não é errado, eu incentivo muito, mas nós tiramos os olhos da base que constrói a nossa caminhada, que é Cristo vivo. E aí eu falo do versículo que o Gabriel leu para o louvor, é que, lá em 1 Coríntios 15, 17 ao 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, de nada vale. Mas Cristo ressuscitou, e essa é a boa notícia. E Cristo ressuscitou, então de tudo vale. Toda entrega me é lícita e toda perseverança é gerada no nosso coração. Sabe, ele até traz aqui, se esperamos em Cristo, só nessa vida somos mais miseráveis de todos os homens. Se eu tenho uma vida para Cristo, só nessa, se eu não canto Maranata, ora vem, se o meu coração não está nesse cantar de eternidade, gente, somos os homens mais miseráveis. Porque estamos vivendo só por aqui, não estamos olhando para Cristo, estamos nessa introspecção daquilo que eu vou fazer, aquilo que eu preciso fazer, e aí a gente nem lembra que Cristo existe, o nosso coração nem tem Cristo, mas quando nós temos a certeza que Cristo ressuscitou, e nós vivemos olhando para o eterno, tudo faz sentido, tudo muda. Ele é a fonte de prazer. Se a minha vida não faz sentido, olhe para Cristo. Quando nós olharmos para Cristo, tudo vai fazer sentido. Mas Cristo vivo, Cristo ressurreto, sentado à direita do Pai. Aquele que está vivo gera vida em nós. João 1, a vida estava com Ele antes de todas as coisas. E é Ele que vai dar a vida em nós, Ele que vai gerar a vida em nós. Nada realmente vai ter sentido se o meu coração não olhar com devoção a Cristo. E nada tem sentido. Sabe, eu tenho uma cunhada que eu tenho visto ela conhecer o Senhor, e ela conta para mim, é muito engraçado que quando eu ia na igreja no começo, eu ia lá e falava, gente, o que esse povo está cantando? Por que esse povo se empolga tanto? Por que esse povo gosta de ficar reunido, gosta de fazer acampar dentro? Por quê? Mas aí ela conheceu o Senhor. E aí ela teve o íntimo dela com o Senhor, a experiência de conhecer a Deus. E aí ela falou, tudo faz sentido agora. Nós precisamos cultuar o Senhor, estarmos juntos ao Senhor. E se você é daqueles que está aqui e está se perguntando, por que esse povo faz isso? Porque eu não estou entendendo. Irmãos, vamos conhecer a Cristo. Eu oro para que nós, enquanto igreja, conhecemos a Cristo. Temos intimidade com o Senhor. E que o Evangelho faz sentido quando Cristo é ressurreto. Quando Cristo é ressurreto. E aí, esse olhar para Cristo, esse olhar fala muito do coração. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa busca, devoção? Devoção fala de uma entrega real. Aquilo que nós devemos buscar, amar a Deus acima de todas as coisas, envolve força. Envolve persistência, persistir no caminho. E Ele renova as nossas forças, Ele é a vida em nós.
não podemos contaminar os nossos olhos. Ele é autor e consumador da nossa fé. E aí a gente entra em Hebreus 12. Eu vou ler do 1 ao 4. Aqui na nossa igreja, a gente costuma, de domingo à noite, algumas pessoas que são chamadas aqui costumam seguir séries. Por exemplo, o Fabrício está lendo o Deuteronômio, o Gabriel está seguindo o Sermão do Monte, provavelmente o Pablo entre Filipenses. Eu queria muito seguir Hebreus. Fala sobre fé, e aí a gente vai ler sobre isso. Portanto, no versículo 1. Portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quando ele usa esse portanto, é uma conjunção de conclusão. Ele está concluindo aquilo que ele falou lá em Hebreus 11. Eu recomendo muito vocês lerem depois, mas Hebreus 11 está falando sobre os heróis da fé. Ele é um texto que fala Abraão, Moisés, Davi, e vem falando sobre como todos eles obedeceram ao Senhor, tiveram fé e obedeceram, e seguiram, e perseveraram. E aí ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas que ele está mencionando são os heróis, né, da fé do Antigo Testamento. Só que tem uma diferença. Ele fala que eles sofreram muito, mas perseveraram. Olhem para eles. Tem uma diferença, porque nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a presença do Deus vivo aqui, nos ajudando. E isso aumenta muito o padrão, porque eles perseveraram naqueles tempos do Antigo Testamento. Então, eles aumentaram muito o padrão. E Hebreus 12 está falando sobre ele compara a nossa vida com Deus com uma corrida. Uma corrida, eu esqueci o nome, mas é tipo num ginásio, assim, que tem a galera ali, e você tem que correr. E esses espectadores é a galera do Antigo Testamento. Então, vai ter Abraão, vai ter Davi. É isso que ele está falando aqui. E essas muitas testemunhas sofreram severamente como resultado de sua lealdade ao Senhor, mas perseveraram. Hebreus foi escrito para os judeus que estavam sendo perseguidos. Então, eles deixaram o judaísmo, aceitaram Cristo, começaram a ser perseguidos. Essa parte aqui é para eles. E aí, no sentido de que continuem a correr, continuem a perseverar. Porque eles poderiam cair na tentação de achar que o sofrimento deles era porque Deus estava se desagradando. Então, ele escreve essa parte de 11 e 12, falando, olha, eles também sofreram, mas continuaram perseverando, continuaram buscando o Senhor, continuaram com os olhos fitos em Cristo. E aí eu sigo lá, ainda no primeiro versículo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse deixemos todo o embaraço. Tem a tradução no grego que fala sobre algo que está apegado ao corpo. Sabe, na corrida não é proibido você correr de moletom. Você vai correr de moletom uma corrida? Você vai correr com a roupa que te gera peso? E ele está falando, vocês deixamos todo o embaraço e o pecado. Ele traz embaraço e pecado. Ele poderia simplesmente tirar embaraço e colocar, deixemos o pecado. Mas tem algumas certas coisas que são embaraçosas para a nossa vida. E não são pecados em si, mas elas vão se tornar pecados na nossa vida de acordo com aquilo que a gente lida com elas. Sabe, quanto tempo nós temos deixado a nossa mente contaminar por isso aqui? É uma luta que eu tenho, né? Eu coloco o limite aqui nas telas, direto ou fora do Instagram, e eu tento falar, olha, meu olho não pode estar fixo nisso. É uma luta que nós temos que ter.
Porque aquilo que não é pecado em si pode se tornar um pecado na minha vida e gerar um embaraço e fazer com que a minha corrida seja pesada para o Senhor. Então, vai fazer com que eu me distraia. Outra tradução que tem também no grego é que esse é o distrair facilmente. Imagina você correndo a 5 km, aí você vira assim, nossa, que árvore bonita. Aí você continua. Nossa, é mais ou menos isso que esse embaraço vai fazer com que a gente não consiga caminhar. Quando eu gosto muito de alta performance, eu gosto muito de esporte de alta performance, eu gosto muito desse assunto. E quando a gente está correndo, irmão, se o corpo esfriar, para voltar, é difícil. E ele está falando desse embaraço. Ele está falando daquilo que às vezes não é pecado em si, mas vai te atrapalhar, vai virar um pecado. Livra-se disso. Livra-se disso porque está atrapalhando a sua corrida. Esse manto que está apegando ao corpo. É o pecado da incredulidade. O pecado que ressalta, quando a gente vai estudar essa parte, ele fala, livre-se do embaraço e do pecado. Esse pecado também que eles falam é da incredulidade. De não ter a fé que ele é autor e consumador de tudo. Da nossa fé, que ele é capaz de fazer todas as coisas. E, no fim, ele fala assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência para correr. Paciência para andar com Deus. Paciência para passar pelas provações. Devoção ao Senhor, culto ao Senhor, os olhos fixos no Senhor, precisa de paciência. Sabe, tem muitos jovens, adolescentes aqui. Adolescência é uma fase que você não tem paciência para nada. E, às vezes, a gente vai desenvolvendo isso, mas a gente luta contra essa falta de paciência a vida inteira. Mas temos paciência. Ter paciência, isso vai passar. Porque quando a gente se torna impaciente, nós nos distraímos facilmente. Essa falta de paciência faz com que a gente se distraia. E aí ele fala, antes de mencionar o 2, ele também fala sobre esse distrair facilmente. Correr sem se distrair envolve aonde o meu olhar está. Porque eu tenho que sustentar o olhar em um lugar. E nós, correndo para Cristo, sustentamos nosso olhar em Jesus. Falando de alta performance, alguns cientistas eles vão trazer que muitos treinadores desses atletas, eles falam, olha, quando doer, você já tem que ter os pensamentos, você já tem que ter tipo assim, os pensamentos certinhos que você vai pensar. Então, quando eles estão na prova, não é sobre a capacidade que eles têm, porque eles já estão bem nisso, mas é sobre aonde a mente deles estão. Porque se eles ficarem olhando para aquilo, nessa introspecção só de eu, isso não vai dar fruto. E eu falando dessa fase de adolescência, eu ia seguir, mas eu acho muito importante, é porque na adolescência há muito essa parte de para que eu vivo, qual que é a minha missão, qual que é a minha proposta, hoje teve Enem, o que eu coloco no SISU, eu não sei, meu Deus. Paciência, paciência. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele esteve antes de todas as coisas. Você acha mesmo que o Cristo, que esteve antes de todas as coisas, vai esquecer da menina que fez SISU e não sabe o que quer? Gente, eu sou a prova disso. É fiel. Ele é fiel. Vamos para o 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui ele está falando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é exaltado aqui em si, só sobre, nossa, Deus suportou a cruz por conta da sua grandeza. Não está falando isso. Jesus, em todos os momentos, desde de criança, ele suportou com perseverança, porque o olhar dele estava no eterno. Ele estava olhando para a alegria que estava proposta. Nós devemos caminhar olhando para a eternidade, para a alegria que vai ser proposta, que é o próprio Cristo. O nosso olhar deve ser devoto, deve ser com atenção. Falando desse olhar, na psicologia, nos atendimentos, é muito interessante ver que quando nós olhamos para uma pessoa ali,
com força. A gente consegue, às vezes, até entender o que a pessoa está passando. A gente vive isso no dia a dia. Sabe, olha para a pessoa. Se você conhece ela, você vai entender. Mas imagina olhar com atenção para o próprio Deus, para Cristo. Imagina o que isso gera em nós. A força e a vitalidade que gera em nós. A esperança. A revelação de quem Ele é. Durante toda a corrida, devemos desviar o olhar de qualquer outro objeto e manter o nosso olhar fixo em Jesus, o corredor principal. Esse versículo também fala sobre ele suportou todas as coisas, ele passou até pela vergonha da cruz. A gente fala muito sobre essa vergonha, a cruz é humilhante, né? O homem se despe, ele fica ali naquela cruz. E ele suportou tudo isso. A própria humilhação do corpo dele não foi aquilo que ele teve a olhar, não foi aquilo que tirou o foco e o coração dele, porque o olhar dele estava sustentado em outras coisas. Então, quando Cristo é gerado em nós, quando nós corremos para Deus com perseverança, a humilhação do meu chefe não importa. A vergonha que os meus amigos querem me passar por conta do nome de Cristo não me importa, porque eu estou seguindo por algo maior. Eu estou seguindo pela eternidade e eu não sou desse mundo. E aí a gente segue. Não tem como perseverar sem olhar para o autor. Não tem como perseverar montando um guia de atitudes para perseverar. 5 passos para perseverar. 5 passos. Não, gente. Pode ter a conduta. Uma hora nós vamos cair, porque nós vamos confiar no nosso próprio braço. Então, nós devemos fazer... eu costumo falar que a nossa maior missão como cristão, uma das maiores missões, é simplesmente perseverar com os olhos fixos. Não caia na ideia de que o seu braço vai realizar, o seu braço vai fazer. Persevere. Tenha paciência na devoção ao Senhor. O nosso único trabalho é permanecer. E aí, a gente entra na reflexão de o que faz um homem não olhar para si. Nos tempos de hoje, onde nos é falado, olha, principalmente para a galera mais jovem, faça o seu plano de bater 1 milhão antes dos 30. Aqui, ó, uns 10 aqui já tem pensado nisso, e aí a gente cai nesse perigo de viver para si, de bater 1 milhão antes dos 30, e aí eu vivo no meu próprio eu não ligo para nada, eu simplesmente vivo para as metas que têm que ser batidas. Para aquilo que o meu chefe diz, para aquilo que as pessoas dizem. Mas o que Cristo está falando enquanto missão e devoção? E, gente, eu não estou falando contra bater 1 milhão antes dos 30, que teve alguns olhares aqui, ó. Pode ir. Não, né? Isso não é pecado em si, entendeu? Mas pode se tornar um pecado. É isso. Mas aí, quando nós temos o conhecimento de Cristo, quando nós temos essa devoção ao Senhor, não tem rotina pesada que faça tipo assim, não olhar para Cristo. Sabe, a minha rotina pode ser pesada, eu posso ter muitos problemas, eu posso sentir o meu corpo doendo, eu posso sentir muitas aflições na minha alma, mas continuarei olhando para o autor e consumador da minha fé. O autor e consumador da minha fé. Porque Ele é a vida, Ele é aquele que vai gerar a vida em mim e vai fazer tudo acontecer. A gente leu sobre a vida lá em João. E aí eu leio 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, 3. Considerar para não enfraquecer. Esse considerar olha para Cristo. Olha para a caminhada de Cristo. Olha para o que Cristo passou. Considere para não enfraquecer, para continuar perseverando, para continuar, para que a obra de Cristo continue na sua vida. E aí, no versículo 4, ele fala, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
E eu disse lá no começo que ele escreve essa parte aqui para aqueles que estavam sendo perseguidos. Então, ele fala, nessa luta de perseguição, vocês não sangraram. Vocês ainda não sangraram. Então, continuem, porque Jesus, ele sangrou. A pele dele, ele suou o sangue antes ainda da cruz. Então, ele chegou num nível de fadiga que o próprio corpo suou sangue. Então, nessa luta de perseguição, olhem para Cristo, que passou por coisas piores, que suportou. Estamos engajados em uma luta incessante contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Cristo. Mas nessa caminhada e nessa luta incessante, devemos ter o nosso olhar fitos em Cristo. E tudo que Cristo passou, todo o sofrimento, foi para que gerasse vida em nós, para que a gente para que hoje a gente possa ter livre acesso ao Pai. E hoje nós temos livre acesso para chegar a Ele, falar as nossas dores, falar aquilo que nós temos passado. Nós temos o corpo de Cristo, como eu mencionei. Eu recebi o convite e falei, eu não vou pregar não. E aí a Iris veio e falou assim, olha para Cristo, tem um olhar mantido em Cristo. E nós precisamos do corpo, porque muitas das vezes, nessa corrida, nós vamos olhar para o lado. E aí nós precisamos dos irmãos para falar, olha para Cristo, continua. Porque a alegria que é proposta é muito maior. E quando eu lembro que Cristo vive, Cristo ressuscitou, há esperança em mim. Fonte de prazer, fonte de ânimo, fonte de alegria genuína. Ele é vida, Ele é ânimo, Ele é tudo. E aí, eu finalizo aqui convidando para que a gente possa orar. Para que a gente possa refletir aonde está o nosso coração. Qual é a sua maior preocupação? Sabe, às vezes, nós temos problemas genuínos até. E aí a gente fala assim, porque você não vive a vida que eu vivo. É que você não tem os problemas que eu tenho. Olha para Cristo, então. Olha para Cristo. Considere a Cristo. Porque quando nós vamos realmente ter essa consideração de Cristo, nós vamos ter o olhar para Ele e nada disso vai importar mais. Eu vou ser devoto ao meu Senhor. Eu vou contemplar a beleza de Cristo. Eu vou seguir contemplando aquele que era e há de vir. Nós, muitas vezes, temos a tendência de falar que conhecemos a Deus. Como as pessoas, às vezes, fora da igreja, a gente chega lá e fala assim, nossa, vou te contar de Deus. Aí a pessoa fala, eu sei quem é Deus. E aí, aqui dentro da igreja, é a mesma coisa. A gente tem que colocar no lugar de, eu conheço Deus, mas eu preciso conhecê-lo mais. Eu preciso, à medida que o meu corpo se fadigue, e eu continue olhando, eu continue na corrida. À medida de que algum irmão faça algo contra mim, mas eu continuo com os olhos em Cristo, pela alegria que vai ser me proposta, que é Cristo, que é a eternidade com Ele. Vamos prosseguir. Não vamos ser infiéis ao Senhor. Não vamos agir com falta de fé e querer mudar aquilo que é o propósito. Achar, na corrida de 5 km, cortar 2, metade ali. Igual lá no Parque do Sabiá, corta metade. Então, não é isso que Deus tem propósito para nós. E vamos orar. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai. Sem Ti nada somos, Pai. O Senhor que gera vida em nós. O Senhor que gera propósito. O Senhor que faz com que nós olhemos fixo para Ti. Autor e consumador da nossa fé. Senhor, gera em nós, Pai, perseverança para continuar a corrida que nos é proposta, Senhor. Senhor, que nós possamos viver o conhecimento de Deus no íntimo todos os dias. Se revele a nós durante essa semana, Deus. Para que o que a gente viva aqui seja revelação daquilo que o Senhor está gerando em nós. Capacita para que a gente possa ser irmão para o próximo. Para que a gente possa construir igreja para o próximo. Capacita, Senhor. Deus, eu oro pela igreja, eu oro pelos irmãos que aqui estão. Eu oro para que cada dia mais todos possam conhecer ao Senhor.
para que eles possam ter as suas fontes de prazer no Senhor, para que eles possam ver a beleza que é Cristo Jesus ressurreto. Deus, eu oro por um entendimento. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor ministre os nossos corações e nos leva a contemplar o Senhor todos os dias, Senhor. Nós apresentamos o nosso coração e pedimos, muda e transforma quem nós somos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Fazer o grupo? Pode fazer?